Olá, eu sou Luiz Guilherme Valente, sou advogado, sou doutor em Direito Comercial pela USP, fui pesquisador visitante da Queen Mary University of London, no Reino Unido, e também da Sciences Po Paris, na França. Sou também membro da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre inteligência artificial e os desafios que ela traz para o âmbito dos direitos autorais. Primeiro de tudo, eu acho que cabe conceitualizar um pouco o que é a inteligência artificial. Sem dúvida, ela é algo que vive no imaginário popular. Ela é super representada em livros, em filmes, mas talvez o que a gente veja na ficção seja um pouco diferente do que existe hoje na prática. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode ter alguns conceitos. Existe a ideia de uma inteligência artificial geral, que é aquela capaz de desempenhar quaisquer funções que um ser humano também desempenha. Do outro lado, a gente pode ter uma inteligência artificial estreita, que é aquela que só desempenha as funções para as quais foi programada. Da mesma forma, podemos pensar em uma inteligência artificial forte, que é aquela que é autoconsciente, ao lado de uma inteligência artificial fraca, que é aquela que não tem o mesmo grau de consciência que um ser humano. Na ficção, geralmente a gente vê representada essa ideia de uma inteligência artificial geral e forte, mas o que a gente vê na prática hoje é a existência apenas da inteligência artificial estreita e fraca, ou seja, aquela que não tem o mesmo grau de consciência que um ser humano e também só desempenha aquelas atividades para as quais foi expressamente programada, geralmente por meio da intervenção de outros seres humanos. Mas afinal, por que discutir inteligência artificial? Apesar de a inteligência artificial ainda não existir nos moldes como a ficção traz, ela sem dúvida já é uma realidade. Estudos mostram que os investimentos em inteligência artificial vão crescer do que era por volta de 1,4 bilhão em 2016 para até 126 bilhões em 2025. Da mesma forma, a gente vê iniciativas de legisladores, como aqui no Brasil, por meio do projeto de lei 21 de 2020, a gente vê iniciativas no sentido de regular a inteligência artificial, de trazer um marco regulatório. Ainda que muitas vezes esses projetos, como o que eu aqui mencionei, não tratem especificamente da influência da inteligência artificial nos direitos autorais que a gente vai ver aqui hoje. A União Europeia também vem discutindo há alguns anos, por meio de um white paper, os impactos da inteligência artificial no continente europeu. E quando falamos aqui de inteligência artificial e direitos autorais, a gente deve considerar também que, ainda que não exista uma inteligência artificial geral e forte que crie a partir da sua própria vontade, existe sim inteligência artificial criando obras que consideramos como artísticas e literárias e protegida pelos direitos autorais, em tese. Existe essa inteligência artificial criando sim esse tipo de obra já hoje, ainda que por meio de intervenção humana e ainda que criando estritamente as obras para as quais foi programada, sem muito espaço ali para a criatividade, no sentido que a gente conhece. Exemplos disso são, por exemplo, o Google Tradutor. A tradução, ela é considerada uma obra derivada e, portanto, protegida por direitos autorais, segundo a Lei de Direitos Autorais brasileira, a Lei 9.610 de 98. E o Google Tradutor nada mais faz do que traduções, portanto, essas obras que chamamos de obras derivadas. Até hoje nunca tivemos um caso judicial questionando a autoria por meio do Google Tradutor, mas sem dúvida nenhuma seria uma questão interessante caso surgisse, como a gente vai falar um pouco aqui mais para frente. Temos também outros exemplos de inteligência artificial criando hoje. Podemos falar do Next Hand Run, que foi um projeto por meio do qual treinaram uma inteligência artificial alimentando a ela toda a base de obras feitas pelo pintor holandês. E a partir dessa base de dados, de todas essas obras, ensinaram essa inteligência artificial a criar uma obra nova, reproduzindo o estilo do pintor. Há inúmeros outros exemplos também de inteligência artificial criando músicas, criando roteiros de filmes, inclusive alguns dos quais foram premiados em festivais muito renomados. Ou seja, a inteligência artificial, ainda que seja uma inteligência hoje fraca e estreita, ou seja, ela crie a partir apenas daquilo que foi programada para fazer, ela já é uma realidade criando obras artísticas, científicas e literárias. Isso traz, sem dúvida, alguns desafios para o ramo da propriedade intelectual. Traz desafios para o regime das patentes e dos desenhos industriais, na medida em que temos hoje inteligência artificial desenvolvendo novas tecnologias e invenções.
traz desafios para o tratamento da privacidade de dados, uma vez que para alimentar essa inteligência artificial é necessário um grande volume de dados, inclusive de algumas vezes dados pessoais, mas traz, sobretudo, desafios para o regime dos direitos autorais, de que vamos tratar aqui. E apenas para ilustrar, esses desafios já são uma preocupação. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ao longo dos últimos 2 anos, vem abrigando sessões e recebendo submissões para papers de diversos países para discutir os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. Essas sessões e essas rodadas de papers já receberam mais de 250 submissões de mais de 2.000 participantes distribuídos em 130 países. Mas afinal, quais são esses desafios que a inteligência artificial traz para os direitos autorais? O primeiro deles é pensar em quem que é o autor. Será que existe um autor? Todo sistema de direitos autorais, por óbvio, é baseado nessa figura quase mitológica do autor. As obras protegidas por direitos autorais são aquelas obras criadas por meio de originalidade, que são obras frutos da criatividade, que expressam de alguma forma a personalidade do seu criador. É nesse sentido que a Lei de Direitos Autorais, no seu artigo 7º, não restringe, não traz um rol taxativo de quais obras são protegidas pelos direitos autorais. Pelo contrário, ela estabelece que qualquer criação do espírito que seja expressa em um suporte é protegida por esse regime. Mas afinal de contas, será que a máquina, a inteligência artificial, ela também cria de uma maneira que chamaríamos de original e criativa e, portanto, seria passiva dessa proteção? Aqui um ponto importante de a gente considerar também é que a lei brasileira é muito focada nessa figura, muito centrada nessa figura também do autor como uma pessoa física. Se a gente olha o artigo 11 da lei, por exemplo, ela fala expressamente que o autor é uma pessoa física. Mas dá um espaço ali para a gente pensar em hipóteses em que a pessoa jurídica também poderia ser vista como autora, ou ao menos ter os mesmos direitos de um autor. Mas, em regra, o autor é visto sempre como uma pessoa física pela nossa legislação, justamente por o nosso sistema de direitos autorais proteger essa expressão original, essa criatividade, essa forma de materializar uma visão de mundo por meio de uma obra. Mas, por um lado, a gente pode aqui ter uma discussão filosófica de se, afinal, a forma de um algoritmo, de uma inteligência artificial criar uma obra seria a mesma forma como um ser humano, se de fato seria uma criação original e criativa, como a gente entende, sobretudo porque quando a gente pensa no estado atual da inteligência artificial, ela seria uma inteligência artificial estreita, capaz de criar apenas aquilo que o ser humano a programa para criar e a partir de coordenadas desse ser humano. Mas além dessa discussão filosófica, para a qual provavelmente nenhum de nós terá uma resposta concreta, existe uma discussão de ordem prática, quando a gente fala de inteligência artificial e direitos autorais. Como a gente sabe, os direitos autorais se dividem em 2 ramos: os direitos patrimoniais, que são aqueles direitos de exploração econômica da obra, e os direitos morais, que protegem o aspecto personalíssimo, protegem a relação entre o autor e sua criação, justamente por a obra ser um fruto da sua personalidade. Os direitos patrimoniais, eles são limitados no tempo. Em regra, aqui no Brasil, eles são concedidos pelo prazo de 70 anos a contar de 1º de janeiro após a morte do autor. A ideia aqui é que haja uma espécie de equilíbrio entre os interesses do autor, os interesses daquele que vai comercializar a obra e os interesses do público em geral de ter acesso a essa obra. Do lado dos direitos patrimoniais, temos os direitos morais, por exemplo, o direito de atribuição, que é de ser reconhecido como autor da obra, ou o direito de integridade, que é impedir que terceiros modifiquem a obra de forma a atingir a reputação do seu autor. Os direitos morais, diferentemente dos direitos patrimoniais, eles não são passíveis de cessão, eles são inalienáveis e eles são também imprescritíveis, não sendo limitados por um prazo. Então, para além da discussão filosófica que a gente mencionou ali, de se afinal uma máquina seria ou não capaz de criar com a mesma originalidade e criatividade que um ser humano, para além dessa discussão, nós temos aqui uma discussão da ordem prática. Como mencionamos, se os direitos patrimoniais são limitados no tempo, contados como uma regra geral a partir da morte do autor, como ficariam esses direitos no caso de uma obra criada pela inteligência artificial que, por óbvio, não morre? Da mesma forma,
Os direitos autorais, sejam morais ou patrimoniais, eles precisam ser exercidos por alguém. A inteligência artificial teria autonomia para exercer seus próprios direitos? Ela teria autonomia, inclusive, para ceder para alguém os direitos patrimoniais? A gente sempre precisaria, talvez, de uma intervenção humana para garantir o exercício desses direitos? Essas são algumas das discussões que a inteligência artificial traz, alguns dos desafios que a inteligência artificial apresenta para o sistema de direitos autorais, tal como a gente o conhece. E para esses desafios, a gente consegue pensar aqui em algumas soluções. Uma primeira solução seria proteger a inteligência artificial em si, e não a obra que ela cria. Hoje, tanto os softwares como as bases de dados já são protegidos pelo sistema de direitos autorais aqui no Brasil. Os softwares são sujeitos a um regime próprio, a uma proteção própria dos direitos autorais, por meio de uma lei específica, a Lei 9.609 de 98. Por sua vez, as bases de dados, elas também são protegidas por meio da legislação de direitos autorais, estando previstas ali no artigo 87 da Lei 9.610. Ou seja, essa primeira proposta visa a usar o sistema que já existe para regular e proteger somente a inteligência artificial em si e a base de dados que ela usa para criar, não havendo proteção àquilo que a própria inteligência artificial produziria em si. Essa abordagem já é adotada por alguns países, como por exemplo os Estados Unidos. Por lá, o Copyright Office, que é o órgão responsável por registrar as obras artísticas, científicas e literárias, já se manifestou no sentido de que só podem ser protegidas por direitos autorais naquele país as obras que sejam efetivamente criadas por humanos. Em sentido semelhante, a jurisprudência estadunidense segue essa linha. No caso Naruto, que virou um caso muito conhecido, muito debatido por estudiosos de direitos autorais, o judiciário estadunidense reconheceu que não poderia ser atribuída a autoria de uma selfie a um macaco, porque ele não seria um ser humano. Esse mesmo raciocínio poderia ser aplicado, por analogia, para a inteligência artificial. Uma vez não sendo humana, ela não seria capaz de criar e, portanto, não seria protegível por direitos autorais. Essa abordagem também é seguida por países como a Austrália, cuja jurisprudência desde 98 já vem indicando em alguns casos de criações feitas por meio de software que não haveria ali proteção. Também Singapura já se manifestou nesse sentido, em decisão jurisprudencial. Essa solução, talvez ela resolva parte das dificuldades trazidas pela inteligência artificial para os direitos autorais, mas sem dúvida nenhuma ela traz também os seus problemas. Porque, como a gente mencionou aqui, o sistema de direitos autorais ele visa um equilíbrio. Ele visa tanto a proteger o autor, como proteger aqueles que exploram a obra economicamente e proteger os usuários dessas obras. A ideia de se garantir direitos autorais e, sobretudo, os direitos patrimoniais é incentivar autor e os exploradores da obra econômica a incentivá-los de uma forma, incentivá-los financeiramente, para que continuem sendo produzidas e circuladas e postas em circulação obras artísticas e literárias. Se a gente não concede proteção à obra criada por inteligência artificial, se a gente concede somente a proteção à inteligência artificial em si, por meio do software ou por meio da base de dados, isso seria um incentivo econômico suficiente para que as pessoas desenvolvam algoritmos capazes de criar obras artísticas, científicas e literárias? Podemos pensar também em outras soluções para a proteção das obras criadas por inteligência artificial. Uma forma seria tratar o criador da inteligência artificial como o autor da obra que ela cria. Essa abordagem ela também já é feita por alguns países, como Hong Kong, Índia, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido. A legislação desse último país, inclusive, desde 88, já prevê uma forma de proteção para as obras geradas por meio de computadores. Nesses casos, a proteção é garantida à pessoa que fez os arranjos necessários para criar a obra. Ou seja, a lei britânica especificamente prevê que, em obras feitas por meio de programas de computadores, autor é aquele quem fez os arranjos para que a obra fosse possível. Como a gente já mencionou aqui, não existe hoje uma inteligência artificial que crie de forma completamente autônoma. Ela sempre depende de alguém que a programe para criá-la dessa forma e que a alimente com a base de dados que permita que ela crie. Nesses casos, a lei britânica trataria essa pessoa que programou e que alimentou a base de dados da inteligência artificial como um autor.
Essa posição também vem sendo adotada pela China, pela jurisprudência chinesa recentemente. Dois casos, em 2019 e 2020, pacificaram esse entendimento no país asiático. Em ambos os casos, nós tivemos criações feitas por meio de inteligência artificial. Num primeiro caso, que é o Shenzhen Tencent versus Shanghai Yangshun, que é de 2019, foi usado ali um software para gerar notícias, reportagens que iriam para um site, e essas depois foram reproduzidas por uma terceira empresa. E o judiciário chinês entendeu que a empresa que operou o software para poder criar essas reportagens, que depois foram copiadas por terceiros, as pessoas que participaram ali dessa criação seriam de fato autoras. E por quê? Porque elas teriam contribuído para a criação. O software não teria criado de forma completamente autônoma. Ele dependeu de uma intervenção humana para fazer aquela obra. Da mesma forma, no caso Gao Yang versus Youku, que é de 2020, também ele trata de um fotógrafo que colocou uma câmera num balão que era operado de forma autônoma. Nesse caso, foi entendido que as fotografias eram de autoria da pessoa do fotógrafo, que programou a câmera, que colocou a câmera no balão. Ambos os casos são interessantes porque eles reforçam a ideia de que hoje a inteligência artificial ainda é estreita e ela não é completamente autônoma e ela depende sempre de uma interação humana. Nos dois casos, o judiciário chinês foi categórico ao dizer que essas obras, por mais que elas tivessem sido criadas por uma inteligência artificial, elas dependeram de uma intervenção humana fazendo escolhas criativas. Logo, essas pessoas que participaram dessa intervenção e que fizeram essas escolhas criativas pela máquina seriam autoras. Essa solução ela é bastante interessante também, sobretudo para o estado em que a inteligência artificial se encontra hoje, ou seja, não existe uma inteligência artificial geral e forte capaz de criar de forma completamente autônoma, mas ela também traz alguns problemas. Primeiro, porque talvez ela não tutele necessariamente a originalidade, que é um dos fundamentos dos direitos autorais, como mencionamos aqui. Ela acabe tutelando muito mais o trabalho de programação ou de operação do software. Da mesma forma, talvez essa solução acabe trazendo impactos econômicos severos para o regime dos direitos autorais. Os direitos autorais, eles surgem numa época muito antes em que a máquina pudesse criar. Então, até hoje, eles foram usados para uma realidade de uma produção de obras apenas por humanos, num volume muito menor do que a inteligência artificial é capaz de criar. A partir do momento em que a gente tem programas de computador, algoritmos que são capazes de criar milhões de obras por dia, se a gente conceder uma proteção, em regra, como mencionamos aqui, de 70 anos para a tela da exploração econômica dessas obras, quando a gente passa a ter milhões de obras sendo protegidas por esse regime, talvez a gente desbalanceie o equilíbrio que a gente mencionou de interesses entre autor, quem explora a obra econômica, e usuário. Pensando nesses problemas, uma terceira alternativa pode ser vislumbrada, que é proteger, sim, o criador da inteligência artificial, mas não como autor, e sim como um titular de alguns direitos. Como a gente falou já aqui, quando a gente trata de direitos autorais, tem os direitos patrimoniais e temos também os direitos morais. Os direitos morais, já mencionamos que eles não são passíveis de cessão ou alienação. Já os direitos patrimoniais, sim. Quando esses direitos patrimoniais são transferidos, são cedidos, são alienados para alguém, essa pessoa se torna titular desses direitos, independentemente do autor. Temos, inclusive, a figura do titular originário, que é aquela pessoa ou aquela empresa que é titular desses direitos patrimoniais desde o momento em que a obra foi criada por um autor. Tratar as criações da inteligência artificial tutelando o criador da inteligência artificial em si como titular e não como autor, ela traz algumas soluções interessantes. Sobretudo porque ela resolve um pouco aquela questão que mencionamos dos direitos morais, na medida em que o criador da inteligência artificial seria titular apenas de direitos patrimoniais sobre a obra, e ela resolve também ali a questão do prazo que a gente mencionou. Porque, bom, primeiro, se eu tiver ali uma pessoa física titular, eu já ultrapasso aquele problema, né, de atribuir direitos a um software que nunca vai morrer, como também eu poderia prever que esses direitos patrimoniais seriam contados não a partir da morte do autor, mas sim a partir da publicação da obra. Essa é uma solução, inclusive, que o sistema de direitos autorais
atual já prevê para alguns casos. Quando a gente fala, por exemplo, de obras coletivas, obras anônimas ou do próprio software, a legislação de direitos autorais brasileira prevê essa figura de um titular que não necessariamente é o autor. Nesses casos, por exemplo, nas obras anônimas, são obras em que o autor não é conhecido. Quem publica essas obras vira titular originário dessa publicação, tendo ali direitos patrimoniais e direitos patrimoniais contados a partir da publicação dessa obra. A mesma coisa sobre o software. A legislação de software já prevê que a proteção do software é a partir de sua publicação, 50 anos a partir da publicação, um prazo um pouco menor do que os direitos autorais atribuídos a outros tipos de criação. E também a titularidade pode ser originária da empresa ou da pessoa física que tiver contratado o programador do software, inclusive se essa relação for por meio de uma relação de trabalho. Então, essa solução ela é interessante porque ela já usa alguns mecanismos previstos na lei e ela resolve alguns desses problemas. Mas ela não resolve todos os problemas. A gente continua tendo aqui a possibilidade de um impacto econômico muito grande de proteção dessas obras criadas por inteligência artificial. Porque, como a gente mencionou, a inteligência artificial é capaz de criar num volume muito maior do que os seres humanos. Então, ainda que fosse dada uma proteção um pouco menor, né, ou seja, atribuindo titularidade de direitos patrimoniais ao criador da inteligência artificial, ainda assim a gente poderia ter um volume massivo de obras sendo jogadas no mercado todos os dias, sujeitas ao regime dos direitos autorais. E não tem como saber de antemão qual vai ser o impacto econômico disso para todas as indústrias que dependem da criação autoral. Algumas soluções dentro dessa solução macro também podem ser pensadas, como, por exemplo, atribuir uma licença Creative Commons para as criações feitas por inteligência artificial e dando a titularidade dos direitos sobre essa licença para o criador da inteligência artificial. Creative Commons são uma série de licenças distintas que o autor ou o titular podem atribuir a determinada obra, como, por exemplo, o direito de reprodução, desde que sem fins comerciais. Então, o Creative Commons abre espaços para que sejam pensadas em algumas soluções, algumas alterações que poderiam mitigar esse impacto econômico caso atribuamos aí ao criador da inteligência artificial a titularidade sobre as obras produzidas pelo algoritmo ou pelo software. Sem dúvida nenhuma também podemos pensar em vários outros desafios que a inteligência artificial cria para os direitos autorais, como mencionamos, além dos que já mencionamos aqui. Um ponto pode ser, por exemplo, a responsabilidade em caso de violação por meio do software e por meio da inteligência artificial. Se a inteligência artificial, de alguma forma, viola direitos de terceiro, como responsabilizá-la? Deveremos responsabilizar quem operou ou quem criou o software? Talvez, mais uma vez, dentro do grau de desenvolvimento que a inteligência artificial encontra hoje, em que ela não é completamente autônoma, essa seja uma questão mais fácil de responder. Mas caso a inteligência artificial venha a se desenvolver de uma forma ainda mais autônoma, esses problemas tornarão cada vez mais difíceis. Em resumo, o que a gente pode se questionar aqui hoje é se, afinal, a inteligência artificial vai mudar os direitos autorais. Talvez seja muito cedo para ter uma resposta. Como vimos aqui, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, traz uma série de desafios para o sistema dos direitos autorais. Esses desafios, eles decorrem sobretudo do fato de o regime dos direitos autorais ser um sistema próprio da sociedade industrial. Uma sociedade que estava muito mais preocupada em regular a circulação de bens, sobretudo bens físicos. Ao passo que a inteligência artificial, ela é uma criação da sociedade da informação, que está muito mais preocupada ali na circulação de dados. Apesar dessa mudança de paradigma, talvez seja cedo ainda para apontar se a inteligência artificial vai de fato mudar o regime dos direitos autorais. Como a gente mencionou aqui, existem algumas soluções propostas para esses problemas que a inteligência artificial cria, algumas das quais já vêm sendo adotadas em alguns países e na jurisprudência de outros, utilizam de mecanismos que já estão previstos dentro dos regimes atuais de direitos autorais. Essas soluções, sem dúvida nenhuma, ainda trazem alguns problemas, como a gente mencionou, mas ainda é cedo para dizer se elas serão completamente insuficientes. Ou seja,
quaisquer alterações legislativas, quaisquer soluções para o problema da inteligência artificial nos direitos autorais que exijam uma mudança de lei devem ainda ser vistas com cautela. Sobretudo pela novidade que a inteligência artificial traz para a gente. É um campo que ainda está em muita evolução. O machine learning, que é a capacidade de a inteligência artificial aprender de forma autônoma, ainda está dando seus primeiros passos. Então, eu acho que soluções legislativas devem ser vistas com muita cautela. E, sobretudo, elas devem considerar dois pontos principais. Um primeiro são os aspectos técnicos. O legislador, ao tratar do tema, ele deve se preocupar de consultar engenheiros e cientistas de dados. Ele deve consultar quem está na linha de frente do desenvolvimento dessas tecnologias. Da mesma forma, o legislador deve também se preocupar com os efeitos econômicos e sociais que essas alterações podem trazer. Do contrário, possíveis soluções que visem justamente a mitigar e resolver os problemas que a inteligência artificial, os desafios que sem dúvida nenhuma ela traz para o sistema de direitos autorais, do contrário, essas soluções podem acabar causando ainda mais dano, seja no desenvolvimento da tecnologia, seja em permitir e incentivar a criação e a difusão das obras artísticas, científicas e literárias.